Shalom, igreja, acompanhe agora nossa ministração completa no nosso canal do YouTube. Deus abençoe, amém. Mas que bênção essa data, Dia Internacional das Mulheres. Hoje vocês conquistaram muitas coisas, falando para as mulheres, que vocês vêm lutando. Muitas coisas vocês conquistaram e glória a Deus por essa conquista, porque vocês têm nos ajudado, né? Hoje não há mais espaço só para o homem trabalhar dentro de uma casa. E tudo isso aí foi conquista de vocês, de mulheres que foram muito rejeitadas, quem sabe, antes mesmo de nós nascermos. E hoje nós louvamos a Deus porque vocês estão num patamar diante da sociedade que vocês não devem nada a homens, que vocês, algumas são independentes, mas independentes no tocante a finanças, e muitas são o braço direito e o braço esquerdo da casa. Então nós louvamos a Deus por essa conquista que a mulher alcançou. Porém, nós queremos dizer que nem sempre foi assim. Nós queremos dizer que a sociedade, desde os primórdios, a mulher, ela foi, como que eu vou dizer? Ela foi deixada em segundo plano. A mulher não tinha o direito de trabalhar, a mulher era obrigada a ficar em casa e chamar o esposo de seu senhor. Não que hoje ele não seja o seu senhor, não é isso, mas eu estou falando que ela era tido como, quase como que uma escrava na casa. Ela não tinha voz ativa, ela não poderia levantar a voz não em discussão, mas eu estou querendo dizer, levantar a voz dentro de uma sociedade para dar o seu ponto de vista. Muitas mulheres ficavam escravizadas dentro dos seus lares, sem, quem sabe, a família nem saber o que estava se passando. Então, tudo isso que vocês conseguiram, hoje em dia, é louvável a Deus. Porém, foi uma conquista árdua. Porém, nem sempre foi assim. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ler um texto que fala de uma mulher. E hoje nós temos aqui o tema da nossa ministração, que será colocado ali. E você vai entender, saindo do conforto, saindo do comodismo, Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 1. 2 Reis 4, 1. Louvado seja Deus. E essa palavra o Senhor me deu, já tem quase um mês. E eu fiz um esboço dela trabalhando ali no serviço, dirigindo. Eu parei o carro rapidinho e coloquei aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu sabia, senão eu iria perder. Está até no papel aqui de tirar pedidos. 2 Reis, capítulo 4, podemos ler? Você que está com a sua Bíblia física, ou no smartphone, ou no seu celular, você pode acompanhar. Você que não a tem, você vai acompanhar aqui atrás de mim. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer?
declara-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu, vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aqueles que estiverem cheios. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga toda a sua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém? Aleluia, só até aqui. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça por um momento. Eterno Deus, o Senhor criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Nós entendemos, ó Deus, que não tem nada fora do controle do Senhor, porque o Senhor reina sobre toda a face da terra. E nós estamos agora, ó Deus, diante da Tua palavra. Ela foi lida aqui, Senhor, sem tirar e sem colocar, ó Pai, nada. Por isso, ó Deus, nós sabemos que essa palavra ela é poderosa para mudar cursos de vida, Senhor. Essa palavra, ó Deus, ela é poderosa, ó Pai, para penetrar os pensamentos humanos. E nós queremos te pedir agora, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, trabalhe no nosso meio de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, eu não sei, ó Pai, não tem como eu saber como os meus irmãos adentraram a Tua casa nessa noite, mas Tu sabes. Meu Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que essa palavra, ó Deus, possa ir de encontro, ó Deus, à necessidade de pessoas aqui nessa noite. Por isso, ó Pai, eu te peço, ó Deus, usa a vida de cada intercessor ali do fundo, ó Pai, que estão, ó Deus, numa batalha espiritual nesse momento, ó Deus, para que, ó Deus, as regiões celestiais, ó Pai, possam estar livres, ó Deus, para o agir do Senhor no nosso meio. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, 4 anjos, ó Deus, nos 4 cantos, ó Pai, dessa quadra onde essa igreja geograficamente está instalada, Senhor. Meu Deus, para que nenhum mal, Senhor, possa querer adentrar, ó Pai, entre nós. Meu Deus, que esse ambiente esteja propício, ó Deus, para o manifestar da sua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, saindo do comodismo, como eu bem disse, hoje a conquista que a mulher tem é algo louvável. Mas nem sempre foi assim. E esse texto que nós lemos traz mais ou menos algo parecido com aquilo que eu explanei aqui no começo. Fala da história de uma mulher casada que tinha 2 filhos. O marido, o provedor da casa, como é nos dias de hoje. Mas o marido, ele tinha a voz ativa e a mulher ficava nos bastidores. O marido decidia tudo. A mulher concordava. Pois bem, essa casa era formada por 4 pessoas. A mulher, o marido e 2 filhos. E esse marido, ele temia ao Senhor, porque ele era discípulo de Eliseu. E no decorrer da sua vida, ele contraiu algumas dívidas. E também nesse decorrer,
num dia, ele veio a óbito. Agora essa casa não tem mais 4 membros. Ela se encontra com 3 membros, a viúva e os 2 filhos. Mas como eu disse, naquele tempo, a mulher não tinha o mesmo privilégio que vocês têm hoje, ou que a sociedade feminina tem hoje. De estudar, de entrar numa faculdade, de ser empresária, de trabalhar fora de casa, ainda cuidar do lar. Ela não tinha esse privilégio. Agora ela se vê perdida. Agora essa mulher, quem sabe, num dia ela acorda e ali está o marido. No outro dia ela acorda e ele não está mais. Quem sabe ela fala, e agora? Ela pensa consigo mesma, e agora como que vai ser a minha vida? E quem sabe no dia, quando ela menos espera, alguém chega na sua porta. Ela pensa, quem será que está batendo? Quando ela abre a porta, um homem, um credor, e ele fala, eu vim cobrar uma dívida que seu marido contraiu e eu preciso receber. Agora a situação dessa mulher ficou pior, porque ela não tinha recursos. Tinha na cultura algo que aquele credor estava amparado, ele poderia levar os filhos, não para serem escravos, mas para trabalhar para ele, até que a dívida fosse sanada. Ele estava respaldado na lei da sua época. Era lícito para ele. Então, imagine só agora, você que é mãe, o que se passou sobre a cabeça e sobre o coração dessa viúva com 2 filhos. Perdi o meu marido. Agora estou prestes a perder também meus 2 filhos para trabalharem para o credor, até que essa dívida seja sanada. Imagine só a crise dessa mulher. E ela não poderia fazer nada. Ela não cabia recurso, vamos assim dizer, porque era cultural da sua época. Esse é o cenário dessa casa. É um cenário de pobreza, é um cenário de medo, é um cenário de desesperança. Olha só o cenário: pobreza, medo e desesperança. Imagine você sair daqui, você chegar em casa e a sua casa está que nem a casa dessa viúva. O cenário: pobreza, medo e desesperança. Esse é o cenário. Pois bem, ela vai até o homem de Deus chamado Eliseu e relata a ele o ocorrido, que foi o texto que nós lemos. Ela fala, olha, tu sabes que meu marido, ele era teu discípulo, ele era da escola de Eliseu, mas ele morreu, e agora o credor está querendo levar os meus 2 filhos. E Eliseu fala para ela, o que tu tens em casa? E ela fala, tem um pouquinho de azeite. E Eliseu dá uma ordem dos céus. Aleluia. Dá uma ordem dos céus que ele recebe e fala, vai na sua vizinhança, pega vasilhas emprestadas, mas pega muita. Depois você entra dentro da sua casa com seus 2 filhos, fecha a porta, tranca a porta, pega aquele pouco de azeite que você tem
e você começa a encher as vasilhas. Ela não questiona. Ela não pergunta, mas por quê? Será que vai dar certo? Ela obedece. Ela vai. Quem sabe pede ajuda para os filhos. Vamos sair na vizinhança, você vai nessa rua, você vai nessa outra, eu vou nessa. E vamos pedir vasilhas emprestadas. E ela retorna. Ela obedece 100% aquilo que o profeta fala. Ela entra dentro de casa, coloca os 2 filhos, tranca a porta, pega aquele pouco de azeite e começa a encher. E o milagre começa a acontecer. O milagre começa a acontecer. As que estavam cheias, ela ia colocando de lado. Até que uma hora ela fala para o seu filho, traga mais vasilha. Ele fala, mãe, acabou. Quando ele fala acabou, o azeite também para. Imagine só o milagre dentro daquela casa, só os 3 vendo o milagre acontecer. Você pode pegar essa cena na sua cabeça, dentro daquela casa onde estava esse cenário de pobreza, medo e desesperança, agora vendo esse milagre acontecer. Ela deixa tudo ali, fala, quem sabe, para os filhos, fiquem aqui. Eu vou lá no homem de Deus novamente. Eu vou falar para ele o que aconteceu. Irmãos, bem que a apóstola falou, quando você tiver o seu testemunho de cura que nós oramos aqui, venha dar o testemunho. E ela foi lá e testemunha para o profeta Eliseu e relata para ele. E ele dá mais uma direção. Ela falou, vá, vende o azeite, paga a sua dívida e você e seus 2 filhos vivam do resto. E assim foi. Aquele cenário que era de pobreza, de medo e desesperança, Deus fez uma reviravolta. Você está pegando aí? Aquele cenário que era de pobreza, de medo e desesperança, Deus fez uma reviravolta. Aleluia! Não é impossível na sua vida, igreja. Não é impossível na sua casa, porque nós servimos o mesmo Deus. O Deus daquela mulher viúva é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós aplaudimos aqui nessa noite. Mas tem algo, igreja. Nós falamos um pouco do pano de fundo dessa história, ou do contexto, que naquele tempo estava escassa. A chuva estava escassa, as coisas. Não estava fácil naquele tempo. E profeta, quando lemos a palavra do Senhor, nós nos deparamos com vários profetas na Bíblia. Vários. E nós vemos que os profetas, eles não têm cargos luxuosos. Os profetas, eles não esbanjam, porque eles não tinham para esbanjar. O profeta, ele estava na Bíblia. Ele recebia uma mensagem de Deus. E geralmente essa mensagem era para conserto de reis, de pessoas. E ele ia lá e transmitia sem medo do que a pessoa, os reis, iriam falar a respeito da profecia. Então, os profetas que nós lemos na Bíblia não tinha nada a ver com carros luxuosos, com mansões. Não, eles eram único e dependente, exclusivamente dependente de Deus. Sabe? Então, eles não tinham recursos financeiros. Quando Deus fala para o antecessor de Eliseu, chamado Elias, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Então nós entendemos, esse profeta não tem nada, porque Deus está levantando uma viúva para sustentar ele. Então os profetas de Deus, esse era o papel, ouvir a mensagem de Deus e entregar para o povo. Natã chegou certa vez diante do rei Davi e falou assim, diz o Senhor, e colocou o dedo na cara do rei Davi, o rei Davi abaixou a cabeça. Então os profetas faziam isso. Eles não tinham essa vida luxuosa. Hoje em dia mudou um pouco.
Hoje em dia, a ordem das coisas mudaram um pouco, porque parece que o luxo, parece que a ostentação é sinal que você é usado por Deus. Mas não tem nada a ver disso. Sabe, os homens de Deus que nós lemos, que nós nos deparamos com ele nas Sagradas Escrituras, são pessoas, como eu disse, que não tinham uma conta bancária, que eles nem se preocupavam com isso. O apóstolo Paulo, ele tinha o seu ofício que ele construía tendas, sabe? E ele foi uma pessoa que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele era uma pessoa culta, educada. Mas ele não ficava ostentando, porque ele vivia das doações que os irmãos faziam sobre a vida dele para as suas viagens missionárias. Então, por que eu estou falando isso? Nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele não tinha recursos financeiros. Nós vamos ver que o profeta Eliseu não estava preocupado com isso, com status. Ele não estava preocupado com a sua conta bancária. Ele não estava preocupado com nada dessas coisas materiais. Ele estava preocupado com o reino de Deus, transmitir aquilo que o Eterno falava para ele, para que pessoas fossem salvas. Sabe por que eu estou falando isso? Que quando eu li esse texto, eu fiquei mais... soa-me contraditório. A mulher estava precisando de recurso, porque o seu marido contraiu uma dívida e agora ele é morto. Então ela precisa de recursos para quitar essa dívida. Mas ela vai atrás de um profeta, o profeta não tem dinheiro. Algo meio contraditório. Eu tenho que pagar algo, ao invés de eu ir ao banco para fazer o empréstimo, eu vou atrás do profeta. Por que ela vai atrás do profeta? Se ela sabia que os profetas, e dentro da sua casa ela tinha um aluno de profeta, o seu esposo, que era da escola dos profetas. Ela sabia como que era a vida do homem de Deus, do profeta de Deus. Eles não se apegavam a bens materiais, a dinheiro. Eles viviam única e exclusivamente da dependência de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas ela sai e vai até o profeta para pedir ajuda. Por que será? Porque ela sabia que o homem de Deus tinha uma mensagem de Deus que poderia mudar a história dela. Ela tinha certeza, vai ter uma palavra rema sobre a minha vida se eu for lá e vai mudar a minha história. Eu vou lá, possa ser que, quase certeza, eu não vou conseguir vir de lá com espécie, com dinheiro, porque o homem de Deus não tem, mas Deus vai dar a direção para ele e a minha história vai ser mudada. Então ela vai até o homem de Deus na confiança que Deus vai fazer algo acontecer. A fé dela já começa a entrar em ação quando ela sai para ir atrás do homem de Deus. Então esse primeiro cenário de pobreza, de medo e desesperança, ele começa a mudar quando ela sai do seu comodismo. Não que ela estava acomodada, na maneira da palavra de dizer que ela não queria nada. Não, ela não era uma pessoa acomodada. Mas a sociedade, mas a vida, o tempo que ela vivia, ela estava daquele jeito. Ela não poderia trabalhar, então, não que ela estava no comodismo, mas ela saiu daquela situação de comodismo e falou, eu tenho que fazer algo. São meus 2 filhos. Que mãe que não faz pelos seus filhos? Faz. Só quem, como nós lemos o poema aqui, que carrega dentro do ventre outra pessoa, é capaz de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu lembro da minha mãe, que hoje descansa no Senhor. Nós não tínhamos muitas condições. Ela se virava. Pegava um trigo, pegava um pouco de sal, um pouco de açúcar,
fazia um bolo lá só com trigo, água e açúcar e dava para nós. Ela se virava. Não quero nem saber, tá feito, tá aí. Não tinha mistura, corria lá no fundo, tinha um pé de mamão. Ela pegava mamão verde, cortava e fazia ensopado. É a janta. A mãe se vira pelo filho. Eu estou falando isso, a questão de, quem sabe, 35, 40, 45 anos atrás. Sabe? A mãe se vira, ela dá um jeito para os filhos. Ela não quer saber se vai passar vergonha, ela não quer saber se as pessoas vão falar A ou B, ela quer alimentar os seus filhos e ponto final. Então essa mulher, ela sai do seu comodismo quando o credor bate na sua porta, quando o cenário da casa dela era de pobreza, medo e desesperança, e por ela sair do seu comodismo e ir até o homem de Deus, ou seja, ir procurar resposta em Deus. Ela estava ali, literalmente, indo ao homem de Deus, mas figuradamente ela estava indo direto a Deus, porque ela foi pedir uma orientação do homem de Deus, ela foi colocar a sua vida, o que estava acontecendo diante do homem de Deus, porque ela sabia que falando com ele, Deus iria falar o coração dele, e ele iria dar uma resposta satisfatória para ela. Então ela sai do seu comodismo agora, e ela vai, aquele cenário que era de pobreza, de medo, de desesperança, Deus começa a agir, a casa dela começa a entrar na rota do milagre de Deus, a casa dela agora começa a, quem sabe, ser visitada pelo anjo da vitória, e ela vai, e ele dá uma direção para ela, e ela obedece. Aleluia, começa a mudar. Mas para isso, igreja, para que esse cenário de pobreza, medo e desesperança possa ser mudado, agora nós temos que trazer para a nossa vida, porque guardadas as devidas proporções, eu sei que não tem ninguém aqui passando o que aquela viúva passou, não tem ninguém batendo na sua porta. Dívida eu sei que todos nós temos, contraímos no decorrer da nossa vida. Isso é inevitável. Uma iremos pagar, uma iremos atrasar, umas iremos negociar. Isso é inevitável. É o contexto da sociedade que nós estamos vivendo. Então eu creio que pessoas aqui, guardadas as devidas proporções, também possa ser que esteja enfrentando esse cenário de pobreza, de medo e de desesperança. Essa mulher, a pobreza, porque ela não tinha de onde tirar, ela não tinha um recurso, ela não tinha uma poupança, ela não tinha bens, ela não tinha nada, tinha só seus 2 filhos. E a fé, não posso falar que só a fé, sabe? Não estou falando de uma maneira pejorativa, mas estou falando que é as únicas coisas que ela tinha. Então era pobreza. E o medo do homem levar os seus 2 filhos. Quem sabe ela pensava consigo mesma, vai levar os meus 2 filhos. Eu nem sei o valor que meu marido contraiu dessa dívida, eu não sei quantos anos eles irão trabalhar para eles, sabe, de graça, sem eu poder vê-los. Eu não sei nem se eu vou ver mais meus filhos, se ele os levar. Então ela tinha um medo dentro de si. Os filhos que eu carreguei no meu ventre por 9 meses, ou quem sabe 8. E se eles forem embora? E se eu nunca mais os vê-los? Então esse era o medo e de desesperança. Imagine só essa mulher. O marido morreu, o seu companheiro, o seu cúmplice. Quem é casado? As irmãs que são casadas. Se morrer amanhã o seu esposo, imagine só, vai faltar o chão para você. Então, faltou o chão para essa mulher, então era um cenário de desesperança, ela não tinha esperança. A situação estava caótica, irmãos. Imagine a mente dessa mulher, a situação estava caótica. Medo,
pobreza, desesperança. Imagine você conversar com uma pessoa assim. Mas ela saiu do comodismo. E quando ela vai agir, ela teve 3 atitudes que me chamaram a atenção. E essas 3 atitudes eu quero falar para a igreja. A primeira atitude, ela teve iniciativa. Quando ela sai do comodismo, ela tem iniciativa. Quem sabe os filhos falam, onde a senhora vai, mãe? É perigoso a senhora andar por aí sozinha, porque as viúvas, elas eram sustentadas, mas a dívida era muito grande. Então ela tem uma atitude de ir atrás do homem de Deus para que seus problemas fossem resolvidos. Irmãos, quantas pessoas estão precisando que um problema seu seja resolvido, mas está sentado no sofá 24 horas por dia. O problema só aumenta e você está sentado no sofá 24 horas por dia, você não tem uma atitude. Deus te deu inteligência, mas você não tem uma atitude, você está naquele comodismo e você não sai, o problema está ali, só avançando sobre você, só crescendo sobre você, quem sabe você nem dorme direito, pensando nesse problema, e seja ele de que qual sorte for, e você vai levando a vida, deixando a vida te levar, e o problema está ali. Essa mulher estava diante de um problema, mas ela teve uma atitude. Então tenha uma atitude. A partir de hoje, pega um caderno. Esse aqui é um problema, eu tenho que colocar aqui. Eu vou tomar uma atitude. Amanhã não vai ser mais uma segunda-feira como foram as segunda-feiras passadas. Como foram os meses passados. Como foram, quem sabe, os anos passados. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer algo. Essa mulher teve uma atitude. E essa atitude dela, quando ela teve essa atitude, ela falou, começou a dar certo. Ela parte para o segundo ponto. Ela teve fé. Porque não adianta nada você ter uma atitude se você não tiver fé. Porque quando ela teve a atitude, ela foi ao homem de Deus. Como eu disse, literalmente foi ao homem de Deus. Mas quem sabe figuradamente ela estava indo direto a Deus, porque ele era o intercessor, ele era o mediador. Então ela teve atitude, quando ela teve atitude, agora gerou fé. O homem de Deus, ela relata ao homem de Deus o que estava acontecendo. E ele dá uma direção para ela que não faz sentido, não tem nexo, não faz sentido. O que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite na botija. Então você vai na vizinhança e pega vasilhas, mas não pega poucas, pega muito. Depois você entra para dentro da sua casa, fecha a porta com seus 2 filhos e pega aquele pouco de azeite e começa a encher as vasilhas. Faz sentido? Não faz, porque o milagre ainda não tinha acontecido. Não faz sentido. Mas, quando ela sai do comodismo, ela tem uma atitude, aquela atitude vai gerando fé. E quando o homem de Deus dá essa direção, ela já se enche de fé e ela obedece. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, primeira coisa, você tem que sair do comodismo. Tem que sair do comodismo. Você saindo do comodismo, arregaça as mangas e fala, eu vou. Aquilo que parecia pobreza começa a se dissipar. Aquilo que parecia medo começa a se dissipar. Aí você vai. Vai aonde, apóstolo? Primeiramente, ela não foi ao homem de Deus literalmente, mas figuradamente foi a Deus. Vai falar com o Senhor na palavra de Deus. Ele vai te dar a direção. Nós não temos mais Eliseu. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo, tetelestai, está consumado, quando ele entrega a vida por mim e por você, o véu é rasgado do alto acima, e agora nós temos o livre acesso a Deus. Então você vai direto a Deus, com fé,
E Deus vai te dar a direção na palavra de Deus. O culto de revelação é o culto que Deus revela na palavra. É a palavra de Deus que revela, meu irmão, minha irmã. Se tiver algo fora disso, eu não conheço. Ou conheço, mas não assino. O que eu assino é a palavra de Deus. Se Deus falou na sua palavra, isso é revelação de Deus. Então você quer revelação de Deus, sabe, diante de um problema, diante de um cenário que está de pobreza, medo e desesperança. Então, sabe, para que esse cenário mude para um cenário favorável a você, primeiro, você tem que ter uma atitude saindo do seu comodismo. Segundo, você tem que acreditar pela fé que aquilo que Deus falou vai acontecer, mesmo parecendo que não faz sentido. E foi a segunda atitude que ela teve uma fé. Quando ela fala, eu fui a Deus indiretamente. Eu ouvi o que Deus falou. Deus mandou eu buscar vasilhas emprestadas. Eu sei que eu vou receber nãos. Ela deve ter recebido nãos. Durante a vizinhança ali. Ela, quem sabe, durante a caminhada, ela foi humilhada. Ela, quem sabe, durante batendo nas portas. Você tem umas vasilhas para me emprestar? Para quê? O que ela ia falar? Eu creio que ela não falou. E nem poderia falar para que era. Ela só tinha que pedir. E muitas pessoas falam, não vou emprestar porque você não fala. Vai ter uma festa, o que você vai fazer? Vai cozinhar. Mas ela não tinha recurso. Então não fazia sentido. Mas ela foi. Porque ela sabia, falou, não estou vendo, mas eu estou crendo, vai acontecer algo. Meu irmão, você tem que sair do seu comodismo, ter uma atitude para sair desse comodismo. Você tem que ter fé quando você ler a palavra de Deus e Deus falar com você na palavra dele, você creia. Não interessa se as pessoas vão acreditar ou não. Ela não ficou preocupada se as pessoas iriam acreditar ou não. Quem sabe nem mesmo os filhos acreditavam, mas ela falou, ela obedeceu. E ela obedeceu pela fé. E por obedecer, ela entrou dentro da sua casa. E Deus falou, lá tem alguém que está colocando em prática. E aconteceu. E por último, a obediência. Ela fez conforme o homem de Deus deu a diretriz para ela. Ela não quis implementar algo, ela não quis enfeitar o pavão, ela fez igualzinho o homem de Deus falou para ela. Muitas das vezes, Deus faz algo, fala algo para você fazer e você quer dar uma melhorada. Muitas das vezes Deus fala algo que é bom para você, é a chave da sua vitória, mas você, peraí, Deus, se fizer assim vai ser melhor. Meu Deus. Não, essa mulher obedeceu cegamente aquilo que o homem de Deus falou para ela, na figura do próprio Deus, quem sabe, falando, vai lá, pede vasilhas emprestadas, depois faz isso, isso e aquilo. Ela fez igualzinho, nem a menos, nem a mais, ela fez igual. Meu irmão, quando Deus te der a direção, faça exatamente aquilo que ele falou. Não tente dar um jeitinho, ou não tente subtrair nada e nem aumentar nada. Faça aquilo que Deus falou. E ela vai e faz aquilo que o homem de Deus falou. Então isso é uma obediência. Obediência quero e não sacrifício. Então ela obedeceu. Então são os 3 pilares. Começou a mudar agora a situação. Você lembra o primeiro cenário que nós falamos aqui no início do culto? Que era de pobreza, medo e desesperança. Mas tem alguém que saiu do comodismo, agora esse cenário mudou, ficou para trás, virou demodê, está fora de moda da vida dela, não mais pertence a ela. Esse cenário mudou, esse cenário que era pobreza, medo e desesperança, agora está um cenário ali de uma mulher que teve atitude, de uma mulher que teve fé, de uma mulher que teve obediência à palavra de Deus. Então veio a prosperidade sobre a vida dela. Os problemas dela acabaram. E veio com juros. Deus é assim, irmãos.
A bênção que Deus tem para você, se você tiver uma atitude, se você tiver fé e você tiver obediência, ela não vem na medida certa, ela vai transbordar. Harabassúria, decantaramanás, ela vai transbordar. Por quê, apóstolo? Essa mulher, o profeta falou, você vai, vende e paga ao credor. Depois você e seus 2 filhos vivam do resto. Então sobrou. Aquilo que faltava, Deus entrou em cena e fez sobrar. Se está faltando sobre a sua vida, saia do comodismo, tenha uma atitude, tenha fé e obedeça a palavra do Eterno. E por último, dê o testemunho. Eu tenho vergonha de falar, eu não sei falar, se eu subir aí, as minhas pernas, os joelhos vão bater um ao outro. Não, meu irmão, minha irmã, dê o testemunho de alguma maneira. Se você não conseguir subir aqui para falar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, manda uma mensagem para o WhatsApp, manda uma mensagem de áudio, nós falamos para a igreja. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. O importante é que as pessoas saibam que o mesmo Deus dessa viúva opera nos nossos dias hoje. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então, concluindo, irmãos, se você se enquadrou, guardadas as devidas proporções, em alguma área dessa mulher, dessa viúva, porque o primeiro cenário, todos nós sabemos, pobreza, medo e desesperança. E ela sai e faz uma coisa que não tem muito sentido, ou nexo. Ela vai procurar ajuda, e era ajuda financeira, porque ela precisava de algo para pagar o seu credor. Ela vai procurar em alguém que não tinha dinheiro. As coisas de Deus já começam a não fazer sentido, aparentemente. Ela precisa de recurso e vai procurar aonde não tem recurso financeiro. Mas como diz o apóstolo Paulo, as coisas de Deus são loucuras. Ele confunde. Então ela vai, e por ela aí, começa a gerar uma fé dela. Nesse momento, creio eu, o Eterno já estava preparando o milagre. Aleluia. Nesse momento, Deus já estava falando, dando uma ordem para o milagre. Vou te dar a trajetória, GPS, a rota do milagre é na casa daquela viúva. Ela começa, porque ela saiu do seu comodismo, ela teve fé, teve essa atitude de fé e ela obedeceu. Aleluia. E isso fez toda a diferença na vida dela. Sabe? Ela poderia tentar conversar com o credor. Dá um jeitinho, não leva só um filho. Deixa o outro comigo. Daqui a algum tempo você traz o outro e leva esse para eu não ficar sozinha. Nós vamos tentando aqui. Ela poderia. E era. Ou quem sabe o que ela faria. Não deixa os meninos. Eu vou trabalhar de escravo, mas os meus filhos não, porque a mãe faria isso. Deixa os meninos, eu vou. Ela poderia falar isso. Quem sabe até passou na cabeça dela, porque ela era ser humano também. Mas quem sabe nesse momento ela falou, meu marido servia ao Senhor. Eu li na Torá as maravilhas que Deus fez com os nossos antepassados. Eu vi que ele abriu o Mar Vermelho. Eu vi que ele libertou o nosso povo da escravidão. Eu vou colocar a minha fé em prática. E ela sai. Oh, meu querido, minha querida, tudo aquilo que você leu na Bíblia é verdade, tá? Tudo aquilo que você lê na Bíblia é verdade. Tem situações, contextos, que nós não podemos trazer para a nossa vida, que é da época. Mas tudo aquilo que fala da grandeza de Deus, ela é verdade, ela existe.
Se deu certo para essa mulher, meu irmão, coloque em prática. Se Deus está falando no seu coração nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, coloque em prática. Não ligue para o que as pessoas irão falar. Porque só você sabe da luta que você está passando. Só aquela mulher sabia da luta das lutas que ela estava passando. E ela não se preocupou com pessoas falando. Ela ficou quietinha na sua e começou a obedecer aquilo que Deus falou. Meu irmão, minha irmã, obedeça aquilo que Deus falou. E você vai ver a prosperidade chegando na sua casa. Você vai ver os seus problemas acabando. Você vai ver que Deus ainda faz no dia de hoje. Você vai ver que Ele está entre nós operando na sua casa. Aleluia, Ramanagasubia decanta Ramanás. E ele fez. Eu quero terminar nessa noite, irmãos, concluindo. Tem algo de Deus para a sua vida. Deus não te criou para você viver sofrendo aqui nessa terra. É verdade que a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Mas tem muitas pessoas sofrendo aquilo que não era para sofrer. Porque estão tentando resolver problemas. Problemas irão vir todos os dias sobre nós enquanto estivermos nessa terra. Então tem muitas pessoas tentando resolver problemas com a força do seu braço ou com jeitinho humano. Não, meu irmão, minha irmã, quando aparecer, fale com quem pode te dar a resposta certa. Eu nunca vi Deus ficar calado diante de uma pessoa que chega com o coração sincero diante dele e derrama os seus problemas, as suas queixas. Ele não fica parado. Se ele ficou parado é porque tem um bom motivo, mas amanhã ou depois ele vai te dar a direção, vai te dar a diretriz e você vai ver que você obedecendo, a sua vitória é garantida. Eu garanto isso para você, como 2 mais 2 são 4. Se você colocar a sua vida, os seus problemas diante de Deus, chegar com sinceridade, humildade diante de Deus e colocar a sua vida, e você ir para a palavra e começar a ler a palavra, Ele vai falar com você. E quando Ele falar com você, fala, é isso que eu estou passando, eu vou colocar em prática. Eu duvido se Deus não faz na sua vida, se você fizer aquilo que Ele está falando. Se Ele não fizer, nós vamos fechar a igreja, vamos acabar, porque tudo isso é papo fiado, mas eu sei que não é, porque Deus faz. Deus faz, Ele continua fazendo nos dias de hoje. E Ele vai fazer na sua vida. Basta você ter fé. Sabe, queria trazer essa palavra e falando no personagem principal de uma mulher. Porque essa mulher, lógico, além de ser mulher, ela era agora o esteio da sua casa, era ela a coluna da sua casa. E nada mais propício do que esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sabe, trazer uma palavra para fortalecer vocês, não menosprezando nós, os homens, que nós temos o nosso papel no lar também, sabe, de mantenedor, de sacerdote. Não é isso, mas quero falar nessa oportunidade para você, mãe, para você, avó, para você, tia, sabe, para você, filha, está passando problema, se inspire nessa viúva, vá até a Deus, comece a falar com Deus, e Ele vai te dar a resposta, Deus vai te honrar, Deus vai mudar a sua história. Se hoje o cenário está de pobreza, medo e desesperança, apóstolo, você não sabe como é que estão os meus filhos, o meu marido, você não sabe como é que está a situação financeira lá em casa, estou vendendo o almoço para comprar a janta. Apóstolo, você não sabe como é que está, não estou vendo mais esperança. Apóstolo, não sabe, o medo está batendo a porta da minha casa, eu não tenho esperança. Minha irmã, hoje nós estamos diante daquele que pode mudar o seu cenário. Hoje nós estamos aqui nus
diante daquele que tudo vê, que pode mudar o nosso cenário. Há esperança para a árvore, mesmo depois de cortada. Quando ela cai no solo, ao pó, ao cheiro das águas, ela brota novamente. Então, a esperança para você, mãe, a esperança para você, pai, a esperança para você, avó. Sabe? Deus criou você, criou seus filhos. Ele é poderoso para colocar todos novamente no trilho, no caminho que conduz à salvação. Tenha esperança, tenha uma atitude, saia do comodismo, faça algo que você nunca fez até hoje. Deus vai te dar uma direção, Deus vai dar ideias aqui para pessoas. Fazer algo para mudar a situação da sua vida. E quando Deus fizer, não tenha medo, não tenha dúvida, fique firme. Se você leu na palavra, como eu disse, quer revelação, vai ler a palavra de Deus, Deus vai revelar para você. Pare de ficar batendo por aí, procurando pessoas que vão revelar. Não, leia a palavra de Deus. Eu costumo falar que essas pessoas são preguiçosas, elas vão atrás de revelação porque elas têm preguiça de ler a Bíblia. Mas quando ela lê a Bíblia, Deus revela, sabe? Deus não precisa usar outras pessoas. Ele mesmo fala com você. Olha o privilégio que nós temos, Deus mesmo falar conosco. No princípio era o verbo, João 1, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, igreja, leia. Deus vai revelar para você e Deus vai dar a direção. Você acha que Deus não sabe o que você está passando? Ele é poderoso para fazer assim a sua história mudar. Mas muitas das vezes Deus quer uma atitude nossa. Sair do comodismo. Sabe? E essa atitude que você fez de vir aqui hoje no culto já é uma atitude. Já é uma atitude. Eu creio que você está saindo daqui com mais fé, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está saindo com mais fé em alguma área da sua vida. Sabe? Então agora é só você obedecer. Sabe? Obedeça e você vai ver a vitória em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.